Sejam bem-vindos ao Clube dos Milionários. Hoje vamos falar sobre a Rainha Elizabeth. Com certeza você já deve ter ouvido falar dela, sobre sua história ou até sobre teorias que envolvam seu nome. Mas hoje vamos falar sobre algo especial, suas incríveis joias. Você sabe quais são as joias mais caras que ela possui? Não? Então fica com a gente e se surpreenda. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like para não perder nenhum vídeo como esse. Em 12º lugar, temos a Japanese Pearl Choker, a gargantilha de pérolas japonesa. Quando a rainha e o duque de Edimburgo fizeram sua primeira visita de estado ao Império do Japão em 1975, a rainha recebeu um conjunto das melhores pérolas cultivadas que lhes foram oferecidas pelo governo japonês, que ficou conhecida por gargantilhas de pérolas japonesas. Dentro de alguns anos, as pérolas foram colocadas em uma gargantilha com 4 fios, possuindo um fecho de diamante central curvo, feito por Garrard em 1982, o joalheiro da coroa. Devido às suas aparições recentes, há rumores de que o design provavelmente tenha tido alguma contribuição do falecido Duque de Edimburgo. Levando em conta que o colar seria considerado relativamente moderno, os especialistas avaliam o valor em 500 mil libras. Em 11º lugar, temos a 1333 Diamond Tiara, a diadema do estado. Com mais de 1333 diamantes, a famosa tiara diadema de diamante foi feita a um custo de $8.216 em 1820 pela Rundell Bridge, mas atualmente seu valor é estimado em $700 mil. É uma das joias mais caras de toda a grande coleção da rainha. O diadema havia se tornado quase sinônimo de Elizabeth. A rainha utiliza essa peça em selos e notas usadas em todos os territórios da comunidade britânica. Além disso, esse também é conhecido como o diadema do estado de George IV. A joia deslumbrante apresenta diamantes e pérolas e a rainha o usou na procissão para sua coroação, quando foi encomendado pelo rei George IV em 1820 e criado pelos joalheiros da coroa Rundell Bridge. Em 9º lugar, temos a Cartier Halo Tiara. A Diamond Halo Tiara é formada por uma faixa de 16 volutas graduadas, cravejadas com 739 brilhantes e 149 diamantes bastão, cada volta dividida por um brilhante graduado e com um grande brilhante no centro. A rainha ganhou de presente no seu aniversário de 18 anos. Embora a princesa Elizabeth nunca tenha sido fotografada usando a Cartier Halo Tiara, ela emprestou frequentemente para sua irmã, a princesa Margaret, na década de 1940 até a década de 1960, sendo usada pela primeira vez na festa de inauguração da rainha Juliana da Holanda em 1948. A princesa Margaret também usou a tiara na coroação da rainha Elizabeth II em 1953 e depois disso foi emprestada a Kate Middleton em seu casamento. Essa joia é avaliada no valor de $1 milhão. Em 8º lugar, temos o famoso colar de pérolas. Além das roupas monocromáticas coloridas, a rainha Elizabeth II possui outro elemento muito marcante em seu visual, o colar de pérolas. A monarca costuma usar esse tipo de joia em eventos importantes para a coroa britânica, como no funeral de seu marido, o príncipe Philip, por exemplo, e em seu casamento. A razão pela qual ela sempre recorre a este truque de styling tem origem numa tradição familiar de centenas de anos. As pérolas são tradicionais para as rainhas. Nunca houve uma rainha que não usasse pérolas, explicou a autora do livro The Queen's Jewels, Leslie Field. Existe uma regra de etiqueta que diz ser apropriado usar pérolas durante o dia e diamantes depois das 18 horas. Acredita-se que Elizabeth II tenha desenvolvido uma paixão pelo acessório muito jovem, graças a uma tradição iniciada pela rainha Vitória. Ela dava a cada uma de suas filhas e netas uma pérola todos os anos, como presente de aniversário, para que quando atingissem a maioridade aos 18 anos, tivessem pérolas suficientes para completar um colar.
Os pais da Rainha Elizabeth deram continuidade à tradição. Todos os anos ela ganhava 2 pérolas. A rainha recebeu ainda um colar completo no dia de sua coroação, em 1937. Um colar visto muitas vezes sendo utilizado pela rainha é estimado em 2 milhões de dólares. Em 7º lugar, temos a Lotus Flower Tiara. A primeira usuária real dessa tiara, que leva o nome dos elementos da flor de lótulos ou folha de papiro que dominam a peça, foi a rainha mãe. Ela tirou uma página do livro de sua sogra ao criar o diamante. Foi feito de um colar que ela recebeu como presente de casamento em 1923. O colar, que era feito de diamantes e pérolas e apresentava desenhos de meandros e festões, foi dado a ela por seu marido, o futuro George VI, que o havia comprado de Garrar. Mesmo assim, Elizabeth decidiu que preferia desmontá-lo e reutilizar as gemas em outro lugar. Apenas 6 meses depois que ela recebeu, Garrar quebrou o colar e usou os diamantes e pérolas para criar essa tiara. Em 2013, Kate Middleton a usou pela primeira vez e atualmente está avaliada em 3 a 4 milhões de libras. Em 6º lugar, temos a Burmese Ruby Tiara. A Rainha Elizabeth recebeu cerca de 100 rubis da Birmânia como presente de casamento em 1973 e mandou colocá-las em uma tiara, juntamente com diamantes. Além do Oriental Circlet, a Burmese Ruby é a única grande tiara de rubi usada pela atual rainha e é uma peça repleta de controvérsias entre os amantes de tiara no mundo. Parte da razão pela qual a peça é divisória pode ser atribuída à sua construção. Como muitas outras peças, essa tiara foi criada com pedras de outra tiara que havia sido desmontada. Essa peça é avaliada em 5 milhões de libras. Em 5º lugar, temos a The Brazilian Aquamarine Parure, o parure aquamarine brasileiro. A coleção de águas marinhas brasileiras não começou com uma tiara, começou com um colar e um par de brincos. Essas peças de diamante água marinha foram apresentadas à rainha em 1953 pelo presidente brasileiro como um presente da coroação em nome do povo do Brasil. Os brincos foram projetados para imitar a configuração do pingente do colar. A rainha tem usado a tiara de forma bastante consistente desde sua conclusão, mesmo que agora seja um dos diademas mais altos e imponentes de sua coleção. Embora ela muitas vezes opte por tiaras menores e mais confortáveis, como a GGBI e a Safira Belga, nos dias de hoje ainda vimos trazer a tiara de água marinha brasileira algumas vezes na última década. Dizem que essa peça tem um valor superior a 5 milhões de libras. Em 4º lugar, temos a Ciclé Oriental Tiara. Foi encomendada pelo príncipe Albert para sua mulher, a rainha Vitória, em 1863, que apesar de não usá-la durante sua longa viuvez, designou a tiara Oriental Ciclé como uma herança da coroa depois de sua morte em 1901, para ser usada pelas futuras rainhas em seu direito. No século XX, era uma das tiaras favoritas da rainha mãe, que presenteou a filha, a rainha Elizabeth II. Naquela época, a tiara Oriental Ciclé saiu do cofre e foi considerada uma tiara adequadamente grande para uma rainha imperatriz, sendo usada pela primeira vez para a corte de apresentação da debutante no Palácio de Buckingham em maio de 1937, apenas alguns dias antes da cerimônia do rei. A tiara Oriental Ciclé era uma das favoritas da rainha Elizabeth, sendo usada para visitas de estado, excursões reais, gala e performances de cinema, aberturas estaduais de parlamentos e retratos oficiais durante o reinado do rei, tornando-se uma das primeiras tiaras a serem usadas após a Segunda Guerra Mundial. Essa joia é avaliada em 6 milhões de libras. Em 3º lugar, temos a tiara Greville Emerald Kokoshi. Passou a pertencer à rainha Elizabeth II e emprestada à sua neta, princesa Eugênie, no dia de seu casamento. Antes do casamento da princesa Eugênie, a tiara só havia sido vista em algumas fotografias granuladas da época da senhora Greville e em material de arquivo da joalheria. Alguns expressaram dúvidas de que a tiara ainda estivesse em cofres britânicos, pois nunca havia sido usada publicamente por um membro da família real. A tiara apresenta uma esmeralda cortada em pedaços de 3,7 quilates, uma das joias mais raras do planeta. Estima-se seu valor em 6,5 a 13 milhões de dólares. Em 2º lugar, temos a tiara Fringe. A amada tiara de frango
franjas de diamantes da família real britânica, feita para a Rainha Mary e usada por 3 noivas reais, pertenceu e foi usada por muitos anos pela Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe. Hoje sabemos que a primeira aparição da tiara aconteceu em dezembro de 1948, sendo essa a escolha de Elizabeth II para o seu casamento com o príncipe Philip. Estima-se seu preço em 9 milhões de dólares. Em primeiro lugar, temos a The Imperial State Crown, a coroa do Estado Imperial. A coroa do Estado Imperial é uma das joias da coroa do Reino Unido e simboliza a soberania do monarca. A verdadeira história da coroa está nas 3 pedras mais proeminentes dentro dela. Aninhado na sobrancelha da coroa, logo abaixo do deslumbrante Black Princess Ruby, fixado no painel central, está o enorme Cullinan Diamond, encontrado na África em 1905, pesando 3.601 quilates. A pedra foi posteriormente cortada em vários pedaços, com Cullinan II ganhando um lugar na coroa do Estado Imperial. Com 317,4 quilates, é o 4º maior diamante polido do mundo. Para um brilho extra, a coroa também é decorada com 4 rubis, 11 esmeraldas, 17 safiras, 277 pérolas e mais de 3.000 diamantes menores. Para torná-la mais confortável para a coroação da monarca de 27 anos, a coroa passou por um redesenho. Os arcos foram rebaixados, tornando-a mais leve e mais feminino. A coroa é normalmente mantida sob vigilância ultramonitorada na Torre de Londres, onde é uma peça central da exposição de joias da coroa, popular entre os turistas. Quando se dirige ao palácio para ser usado pela rainha na abertura da sessão parlamentar, uma vez por ano, os guardiões deixam um bilhete aos visitantes, dizendo que ela está em uso. Essa coroa é considerada inestimável, mas algumas estimativas consideram um valor entre 400 e 700 milhões de libras. Agora conta pra gente nos comentários, qual dessas joias você já conhecia? Qual te surpreendeu mais? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!